Olá! Esse é o canal do Imigrante Trabalhador na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito de trabalhar na Alemanha para ajudar outros brasileiros nas suas jornadas profissionais por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de erros no ambiente de trabalho, mais especificamente sobre como os alemães lidam com isso e o que é que você pode fazer de diferente. Esse vídeo é inspirado por uma pergunta feita lá no meu Instagram, uma das minhas seguidoras que me mandou. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, está perdendo conteúdos diários a respeito de carreira na Alemanha. Então não deixe de acessar o link que está na descrição aqui deste vídeo para fazer parte dessa nossa comunidade. Mas basicamente, uma das minhas seguidoras relatou que fez uma entrega muito importante lá no seu trabalho e na sequência o diretor ali da unidade constatou que alguns números que ela tinha processado estavam errados. Ficou então uma situação meio chata naquele ambiente de trabalho e ela estava buscando orientação de como lidar com isso. Para entender um pouco melhor por que é que essa torta de climão acontece e de que maneira isso pode te colocar numa posição muito difícil no ambiente corporativo aqui na Alemanha, é importante dar um passo para trás e analisar alguns aspectos culturais que contribuem para isso. Eu estou falando aqui da cultura do erro na Alemanha. No contexto das ciências sociais, a cultura do erro se refere à maneira como as pessoas, como a sociedade de maneira geral, enxerga erros, lida com erros e principalmente processa as consequências daqueles erros. Aqui na Alemanha, a maneira como muitas coisas funcionam quase que condicionam os indivíduos que vivem por aqui a enxergarem o erro como uma coisa muito negativa, ou seja, algo a ser evitado a todo custo. Vou dar alguns exemplos que podem parecer muito pequenos, mas que demonstram claramente de que maneira isso já está impregnado na cabeça das pessoas por aqui. Começando com o sistema de notas, o sistema de avaliação aqui na Alemanha. Quando você faz uma prova, por exemplo, na escola ou na faculdade, a menor nota costuma equivaler a um melhor desempenho. Isso acontece porque na Alemanha você acumula nota em função dos seus erros. Então, quanto mais erros você comete, mais nota você acumula e, portanto, maior é a sua nota no final daquele teste. Eu lembro que quando eu estava estudando para a prova da carteira de motorista, né, a prova teórica, eu achei isso muito estranho, porque tem um aplicativo que você pode utilizar para fazer vários simulados da prova teórica, né, e ver como que tá ali o seu desempenho. E o que acontece é que a prova teórica para você conseguir tirar a carteira de motorista tem um total de 30 questões que somam 110 pontos. E você pode errar o equivalente a no máximo 10 pontos desse total de 110 para ainda assim ter um aproveitamento considerado bom para que você passe então naquela prova. E uma coisa que eu achei bastante curiosa quando eu fazia ali os simulados pelo aplicativo é que no final da prova a mensagem que aparecia na tela era uma coisa mais ou menos assim: você não passou ou você não foi aprovado porque você fez um total de 20 pontos e o máximo permitido é 10. Ou seja, você errou o equivalente a 20 pontos e a quantidade máxima de erros que você pode cometer é o equivalente a 10. Entendeu? Eu achava aquilo muito esquisito porque a primeira vez, principalmente, que eu fiz o simulado, eu esperava um resultado que fosse escrito ao contrário, que fosse escrito assim: infelizmente você não passou na prova porque você acertou apenas tantas perguntas ou apenas 90 pontos de um total de 110. Porque no Brasil, nós estamos acostumados a sermos recompensados pelos nossos acertos, ou seja, acumular nota com base nos acertos de uma prova. E aquilo me causava um grande estranhamento, era quase como se eu precisasse ficar dizendo para mim mesma o quanto eu tinha ido bem naquela prova, o quanto eu já tinha aprendido, o quanto eu tinha acertado, porque do contrário, era muito difícil me manter motivada a estudar aquele tema até chegar no ponto de conseguir passar na prova. Porque quando eu não fazia esse exercício e eu só lia a mensagem no aplicativo, eu tinha uma sensação de fracasso, porque a maneira como a mensagem vinha escrita me mostrava somente que eu ainda não era bom o suficiente para fazer aquela prova. Então agora imagine essa mesma abordagem em uma escola, na faculdade, em todos os testes que você já precisou fazer aí na sua vida, se
se a maneira de avaliação fosse inversa, imagine de que maneira isso molda a mentalidade de uma pessoa que cresceu inserido em um sistema de avaliação que funciona dessa maneira. E outro exemplo que eu gosto de mencionar, porque acho que ilustra também o quanto as pessoas na Alemanha têm pavor de coisas dando errado, é o amor que os alemães têm por seguros. Aqui na Alemanha você encontra seguro para absolutamente tudo que você puder imaginar. Qualquer situação que você conseguir pensar, pode acreditar que existe algum tipo de seguro para prevenir essa situação aqui na Alemanha. Eu inclusive tenho outro vídeo aqui no canal só falando sobre seguros, vou deixar nos cards aqui em cima para você conferir quais seguros você deve contratar depois de se mudar aqui para a Alemanha. Essa foi outra situação que gerou um grande estranhamento no meu primeiro ano aqui na Alemanha, porque quando eu conversava com as pessoas e eu mencionava, né, que eu ainda não tinha contratado determinados tipos de seguro, a reação era de desespero quase. Então, por exemplo, se eu falava que eu não tinha ainda o seguro de viagem e eu só ia fazer a viagem dali a 6 meses, as pessoas reagiam como se eu fosse completamente maluca por não ter um seguro de viagem ainda. A sensação que isso causa é que as pessoas aqui, elas estão sempre partindo do pressuposto de que algo vai dar errado e que se você não estiver bem precavido para aquela situação, você vai ter muitos problemas, você vai ter que gastar muito dinheiro, você vai passar por uma situação muito difícil. É quase como se o erro fosse um grande vilão na Alemanha. Bom, e de que maneira esse comportamento se transfere então para o ambiente de trabalho? Como o erro é interpretado como uma coisa muito negativa, os alemães tendem a evitar cometer erros a qualquer custo. Isso faz com que, por exemplo, os profissionais na Alemanha tenham muito receio de tomar decisões ou demorem muito tempo para tomar algumas decisões, porque precisam de muito tempo para avaliar múltiplos cenários, para avaliar prós e contras daquela decisão, para ponderar todas as consequências caso aquela decisão não tenha o resultado esperado. Então, imagine o desafio de se ter uma liderança que age dessa maneira em uma corporação aqui na Alemanha. Existe também uma tendência muito grande a temer riscos, assim como responsabilidades novas ou então projetos desafiadores, porque ao invés de focar na oportunidade que aquilo ali representa no âmbito profissional, a pessoa só pensa no que vai acontecer com a carreira dela caso aquilo ali dê errado. O que é que aquela situação vai significar para a credibilidade desse profissional? Qual é o impacto que isso vai ter no respeito que aquela pessoa já adquiriu dentro da instituição, já adquiriu com seus colegas de trabalho? Claro que eu estou falando aqui de maneira muito generalizada. Quando a gente fala de comportamentos, de cultura, a tendência é pegar uma quantidade muito grande de pessoas e colocar em caixinhas, e a gente sabe que sempre existem exceções, né? Então aqui eu estou falando da Alemanha em um contexto geral, tudo bem? Então, no geral, o erro aqui na Alemanha nem sempre é visto como uma oportunidade de aprendizado. É muito difícil também para alguns profissionais falarem sobre momentos de fracasso nas suas carreiras. É por isso que é super comum em um processo seletivo aqui na Alemanha aparecer aquela pergunta: como você lidou com uma situação em que as coisas não deram certo? Ou com um plano que não saiu exatamente como você esperava? Ou ainda fale como você lidou com uma situação de fracasso na sua carreira. Justamente para avaliar a postura do profissional diante daquele questionamento, porque de forma ampla é difícil para as pessoas aqui falarem sobre isso. É muito diferente, por exemplo, em comparação à cultura que a gente observa nos Estados Unidos. Lá muitos empresários falam a respeito dos erros que eles cometeram nas suas carreiras e de que maneira esses momentos foram grandes diferenciais no sucesso que eles alcançaram mais pra frente. Em muitos casos, inclusive tratando o erro como um grande pivô da inovação. Enquanto que aqui na Alemanha, ao invés dessa abordagem focada no aprendizado, ainda se tem uma postura muito forte de culpa. Quem é o culpado por esse problema? Quanto que isso vai custar para a empresa? E quem que vai custar essa quantidade de dinheiro para a empresa? De que maneira esse erro vai prejudicar o nosso relacionamento com esse cliente? Quem vai custar o relacionamento com o cliente? Principalmente quando a gente fala de empresas muito tradicionais,
que tem uma gestão ali, um time de executivos, de diretores um pouco mais velhos. E é justamente o medo por esse tipo de represália que faz com que as pessoas na Alemanha tenham muita dificuldade de lidar com esse tema, não só no ambiente corporativo, como também na vida pessoal. Mas bem, como lidar então com erros? Voltando lá para o exemplo que eu mencionei no início desse vídeo, né? Da seguidora que entregou um material e teve então essa discrepância ali nos números que foi percebida pelo diretor da empresa. Primeiramente, e eu sei que isso é muito clichê, mas sempre lembre-se que errar é humano. Ninguém é perfeito, errar faz parte e eu tenho quase certeza que esse não foi nem o primeiro erro da trajetória profissional dessa seguidora, como muito provavelmente não será o único. Por isso que é tão importante aprender a lidar com esse tipo de situação. E o primeiro passo, claro, é reconhecer o erro. Assuma o erro para o diretor, para os seus colegas de equipe, para o cliente, ou seja, avalie ali quem são as pessoas envolvidas e assuma o problema para elas. Na sequência, foque na correção do erro. Se comprometa a resolver aquela situação da melhor maneira possível e, claro, o mais rapidamente possível. Claro que aqui é importante tomar cuidado com prazos realistas. Não prometa ações impossíveis, caso contrário, você vai acabar exatamente no mesmo ponto onde você começou no início deste vídeo. Na sequência, investigue a causa do erro. Essa, na minha visão, é a principal falha das instituições aqui na Alemanha, que tendem a se focar justamente na culpa ou no culpado e não necessariamente no que é que ocasionou aquele erro. Pode ter sido, por exemplo, uma falha de processo, pode ter sido uma falta de atenção, pode ter sido uma dificuldade no entendimento das instruções. Vamos lembrar que nós que somos imigrantes e trabalhamos aqui na Alemanha, na maioria dos casos trabalhamos em um idioma que não é o nosso idioma materno. E claro que por conta disso, desentendimentos podem acontecer. Que a importância de identificar a causa do erro é justamente impedir que ele se repita no futuro. Então, por exemplo, no caso aqui do desentendimento, é super importante adotar uma postura de validação das instruções. Por exemplo, depois que alguém explicou ali um procedimento, repita: ok, fulano, deixa eu ver se eu entendi. O primeiro passo é esse, o segundo passo é aquele, para ter certeza justamente que você absorveu ali todas as informações necessárias para a execução do procedimento. E por último, a minha recomendação para lidar com erros no ambiente de trabalho aqui na Alemanha é não se deixar abalar por isso. Eu sei que é difícil, justamente pensando na maneira como muitas instituições lidam com isso, então é de fato uma coisa que pode gerar uma situação de constrangimento. E claro, é muito fácil vir aqui dizer, mas não se abale com isso, quando na verdade a pessoa passou ali por uma situação realmente difícil e que afeta a autoconfiança no ambiente de trabalho. Procure se distanciar emocionalmente do acontecido e adotar uma postura um pouco mais pragmática, justamente para evitar que você crie esse medo do desafio, esse medo de puxar as responsabilidades para você. Eu acredito que existem muitas oportunidades de desenvolvimento e inclusive de aceleração de carreira quando você consegue preencher esses vácuos que vão aparecendo em função do medo alheio de cometer erros. Por isso eu sou a favor de ler o ambiente e se posicionar estrategicamente para chegar onde a gente quer chegar. Pense sobre isso. O meu objetivo com o vídeo de hoje era te explicar como o ambiente corporativo trata o erro aqui na Alemanha e apresentar algumas ferramentas para que você consiga lidar com isso da melhor maneira possível. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem conteúdo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.